Ponta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Fala, pilotos! Bem-vindos ao Ponta Talks, o seu podcast sobre o mundo automotivo. Eu sou Ivan, seu host. E bom, bem-vindos a mais um episódio aí do Ponta Talks. Desculpa aí a ausência no mês passado, problemas pessoais aí, mas estamos de volta com tudo. Hoje é um episódio bem especial sobre a carreira de um piloto que infelizmente foi curta, mas foi bem marcante, foi principalmente para uma das marcas aí mais famosas no mundo aí, uma das mais, né? Vamos rapidinho pro pit stop no quadro de recados e a gente já volta com o episódio. Quadro de recados. E vamos para mais um quadro de recados. Aqueles recadinhos de praxe, né? Sigam o Ponta Talks nas redes sociais, @PontaTalks no Twitter, e agora a gente tem o Instagram também, então segue a gente lá no Instagram, eu posto algumas coisas bem bacanas. Tem a Garota da F1 em todas as redes sociais, é Garota da F1, né? @Garota da F1, tanto no Twitter, no Instagram, no Facebook, em outras redes sociais também. Tem o site do Ponta Talks, pontatalks.com.br, onde você pode escutar os episódios e baixar também, se você quiser baixar e levar para outro lugar, né? Também tem o site da Garota da F1, onde a Rafa faz um trabalho fenomenal falando sobre Fórmula 1. Essa temporada aí já temos um piloto vencedor, mas ainda continua aí, tem mais algumas corridas pela frente, então acompanha lá o site dela, garotadaf1.com.br. Agradecer nossos padrinhos aí, né, nossos apoiadores, que sempre estão com a gente aí. Se você quiser se tornar um padrinho, é só você baixar o PicPay, fazer o seu cadastro lá. Com o PicPay você vai poder fazer pagamentos, vai poder fazer Pix, vai poder também apoiar o Ponta Talks. É só procurar lá, GDF1 Ponta Talks. Vou repetir, GDF1 Ponta Talks. Se não pegou, tá na descrição. E lá tem os nossos planos, né? 1, 5, 10 reais. Vai poder entrar no grupo do Telegram, né? Só dos apoiadores. Lá você vai poder fazer perguntas, vai poder receber os episódios antecipadamente, né? Quando eu consigo gravar antecipado, eu posto lá primeiro para os apoiadores. E é bem bacana, tem essa interação com vocês, né? As novidades também saem lá primeiro, depois nas redes sociais. E se você não puder contribuir, né, financeiramente, você pode nos apoiar divulgando o projeto, né? Divulga aí para 3 amigos, nem são 5 nem 10, são 3 amigos aí, é pouquinho. Que cada um desses seus amigos que distribuir para mais 3, aí vocês vão formar uma corrente legal, né, de conversas, de episódios aí, até me mandar sugestões, quem sabe, mandar para Rafa também algumas sugestões. A gente adora receber comentários de vocês, né, sugestões, as críticas também, é bem bacana essa interação mesmo. Então, compartilha aí, porque aí a gente faz crescer essa comunidade maravilhosa que a gente tem do Ponta Talks. E, bom, são esses os recados, né? A gente vai pro episódio agora e até o próximo call de recados. Bom, pelo título do episódio vocês já sabem de quem eu estou falando. A gente está falando do piloto que apareceu no filme, que foi contado um pouco da história, né, no filme Ford vs Ferrari, mas eu vou falar um pouco mais sobre ele, né? Ele que é o Kenneth Henry Miles, ou Ken Miles, que aparece lá no filme. Ele é nascido em novembro de 1918, ele era um soldado durante a Segunda Guerra Mundial e também foi piloto britânico, ou seja, ele não era estadunidense. Eu acho que no filme não chega a comentar qual é a nacionalidade do Miles, mas sim, ele é britânico. Bom, Miles esteve presente durante todos os anos aí da Segunda Guerra Mundial, desde 1939 até 1945, e em 1942 ele chegou ao posto de sargento. Então ele foi bem longe, assim. Ele atuou durante todos esses anos aí na manutenção de frota de tanque. Ele participou de missões de reconhecimento, resgate. Ele teve presente no dia D, né, naquele desembarque da Normandia. Todo mundo ouviu, é uma das batalhas mais populares que existem na Segunda Guerra Mundial, e ele estava lá presente na trincheira lá, ajudando, né, a combater os nazistas. Depois do exército, né, a gente passa um pouquinho aí pra frente. Ele saiu do exército em 45, se manteve na Grã-Bretanha, né, na Inglaterra, por mais até 19
1952, né? Depois do exército, ele começou a se envolver ali com corrida de carro, né? Até mesmo antes do exército, antes de entrar para o exército, ele era piloto de moto. Ele mudou, depois do exército ele foi lá, falou, ele preferiu ir para os carros, né? Ir para as pistas. E como o automobilismo estava se popularizando nos Estados Unidos, ele se mudou para os Estados Unidos em 52, aí ele se estabeleceu lá no sul da Califórnia. Já, né, nos Estados Unidos, ele começou a trabalhar como gerente de serviço numa empresa britânica, né? Atualmente a gente sabe que a MG Cars não é mais britânica e sim chinesa, né? Um dos investidores chineses comprou a marca, né, a patente, para continuar fazendo os carros, né? Por mais que tenha o símbolo MG, ele já não é mais fabricado na Inglaterra e sim lá na China. Isso era só um devaneio, mas vamos continuar. Ele vai se envolvendo mais ainda com as corridas e principalmente com os MGT, né? MGT, que estavam se popularizando. Era um excelente carro pequeno para as pistas, ele era muito ágil, então ele gostou muito. Então, quando ele começou a desenvolver seus próprios carros, né? Porque o Miles era um excelente mecânico. Ele entendia muito de cada peça, de cada comportamento do carro. Isso daí foi mostrado muito bem no filme, né? O quão entendido ele era, né? Ele não precisava... Ele tinha que estar guiando a máquina para sentir e falar, não, olha, precisa ajustar aqui, precisa ajustar ali. Ele nunca se dava por satisfeito, né? O carro nunca estava perfeito. E aí depois que ele começou a desenvolver os próprios carros, em 53 ele já ganhou sua primeira corrida em Pebble Beach, né, como a versão modificada do MGT, que era o MGTD, que ele foi conhecido, né, popularmente como R1. O R1 era um carro muito confiável, muito durável, e ele conseguiu 16 vitórias em 3 anos seguidos com esse carro. Então, ele foi tão avassalador que ele ganhou o apelido de Stirling Moss da Costa Oeste. Stirling Moss, um piloto famoso, né, britânico, então ele ganhou esse apelido lá na Costa Oeste. Ele foi um excelente piloto ali. E aí já nessa época ele abriu a própria oficina, só que não deu muito certo, tanto é que é mostrado, inclusive no filme, ele perdendo a oficina, né, em 1960. E por ele ser um piloto excelente, um mecânico excelente, o Carroll Shelby, né, o dono da empresa Shelby, ele contratou ele como engenheiro-chefe e piloto de corrida, e também para piloto de testes na recém-criada Shelby America. O Miles, ele começou a correr, né, com o AC Cobra, né, que foi um dos carros mais vitoriosos aí dos Estados Unidos nas pistas, lá no início dos anos 60. O Shelby ficou muito... ele ganhou muita notoriedade, principalmente por seu carro já começar a ganhar destaque nas pistas. E o Miles, naquela época, ele comentou uma coisa, e foi bem divertido assim ver esse comentário, né, porque ele, por mais que era um excelente piloto, né, ele tinha... A maior paixão dele era estar mexendo com os carros, né, ser mecânico, ser desenvolvedor, para colocar nas pistas. Então, ele comentou uma coisa, eu abro aspas aqui, eu sou um mecânico, tem sido a minha vocação a minha vida toda. Pilotar é um hobby, é relaxante para mim, como golfe para os outros. Eu gostaria de pilotar um Fórmula 1, não para vencer, apenas para ver como é. Eu penso que seria muito divertido. Fecha aspas. Aí você vê, né, que o pilotar para ele era um hobby, não era tipo a parte mais agradável, né? Era o que ele fazia para relaxar, né? Mas mecânico realmente era o que ele é, né, naquela época. O Shelby e o Miles, eles começaram a se envolver no desenvolvimento, né, para a Ford. E aí sim, a partir daqui, a gente consegue ver mais essa interação entre Shelby, Miles e a empresa Ford. A Ford já vinha, desde 1956, tentando travar batalhas dentro das pistas, com outras parcerias e tudo mais. Só que realmente a parceria mais notória foi com a Shelby American naquela época, porque o Carroll Shelby era um excelente piloto e excelente desenvolvedor também de carros. Ele sabia como conduzir as coisas também lá na questão burocrática da coisa, né? Ele era bem truculento, né? Mas ele sabia como medir as palavras com diversas personalidades, né, do mundo, assim. E a Ford naquela época
já queria começar a ganhar, desenvolver carros de corrida. Por quê? Porque a Chevrolet naquela época estava ganhando muito notoriedade nas pistas. E aí precisava competir, porque todo mundo queria um Chevrolet, mas ninguém queria um Ford, porque o Ford não inspirava ser um carro rápido, ser um mega, vamos dizer assim, um mega esportivo, né? Já Chevrolets, né, com Corvette já era outra coisa. O Camaro também já ganhava muita notoriedade naquela época. E aí, o Miles e o Shelby começam a desenvolver esse carro, né, para as 24 horas de Le Mans, que foi o que o Shelby prometeu pro Henry Ford II naquela época. E aí, ao longo do desenvolvimento do GT40, né, o Miles participou de várias competições nesse processo, tanto como mecânico quanto como piloto. Ele não conseguiu completar, né, a edição de 65 de Le Mans, porque ocorreu um problema, né? E ele estava em parceria ali com outro piloto que futuramente se tornaria outro excelente desenvolvedor de carros de corrida, que era o Bruce McLaren. Aí em Sebring, o Miles terminou em primeiro em sua categoria e segundo na classificação geral em 65 com o Ford GT40, correndo com o McLaren. E também venceu, né, em 66 as 24 horas de Daytona e 12 horas de Sebring. Então, em 66 foi 65 e 66 foram os marcos do Miles nas pistas com o GT40. E essa parceria deu muito certo, né? Tanto é que a consagração veio no mesmo ano. Em 66, a Ford conseguiu vencer com os 3 carros alinhados na linha de chegada e foi assim um sucesso, assim, a foto foi emblemática. No filme bem mostra como foi o bastidor e tudo mais, mas aquilo ali foi tipo uma mensagem muito clara para a Ferrari e para as outras competidoras naquele ano, que tipo, a Ford veio para vencer também. Ela não veio só para competir ou só para quebrar em uma corrida ou outra, ele veio realmente para competir e para vencer. E aí, apesar da vitória do GT40 do Miles naquele ano, a Ford, né, por causa daquela estratégia, né, de vencer com os 3 carros alinhados e tudo mais, acabou que o Miles teve que reduzir a velocidade. Aí por um critério técnico ali, né, o Miles acabou terminando segundo atrás do Bruce McLaren, por meras questões que o Bruce McLaren começou atrás do Miles na pista, né, na largada, então ele percorreu uma distância maior, então ele ganhou tecnicamente, assim. Mas assim, a gente, quem assistiu o filme, viu bem de perto como que foi o desenvolvimento e aquela conquista. Por mais que o Miles e o Shelby tenham ficado decepcionados com o resultado final, eles ficaram satisfeitos e falaram assim: eu não vou desanimar, tem que ir pra cima, vamos ganhar o próximo ano. Só que em 66, tragicamente, o Miles faleceu enquanto ele testava a versão do GT40 pro ano seguinte, né? Que era o Ford J-Car, no Autódromo Internacional de Riverside. Infelizmente, naquele ano terminou a trajetória do Miles como piloto, como mecânico, como desenvolvedor. O Shelby ficou abatido com aquilo, ele chegou a comentar no funeral que não teria uma outra pessoa para substituir. Apesar do GT40 ter ganhado os outros anos de Le Mans, né, 67, 68, ele ganhou os outros anos também, mas todo mundo já sabia que não teria um substituto pro Miles por essa característica, né, dele ser um excelente piloto e um excelente mecânico, um excelente desenvolvedor também, né, do carro. E recentemente mais ou menos, né, são 21 anos atrás, né, o Miles foi introduzido no Hall da Fama dos esportes a motor nos Estados Unidos, que é uma honraria excelente, assim, para um piloto chegar ali onde ele chegou, e foi dado todo a esse contexto. O filho do Miles, né, posteriormente, ele se envolveu posteriormente ao acidente, né? Ele se envolveu com mecânica também, ele desenvolveu alguns carros, ele tinha a sua própria oficina, mas ele não chegou a ser piloto profissional e tudo mais em categorias grandes, né? Apesar do pai ser um excelente piloto aí. E ele também, né, o filho do Miles, foi quem ajudou
né, no desenvolvimento do filme Ford vs Ferrari, contando, né, chegando no Christian Bale e dando as dicas de como que era o pai dele, em casa, dando essas pequenos toques que só o filho dele poderia dar, né, e o filho dele, sendo um profundo admirador do pai, conseguiu ajudar. O filme Ford vs Ferrari foi um excelente filme para contar muito bem essa história, né, de como que a Ford saiu de uma empresa que vendia carros como só vender vários carros, mas sem uma alma de pista, para uma empresa notória que ganhou Le Mans, que é uma das corridas mais difíceis, mais desafiadoras de todo o calendário automobilístico, né? Então é bem impressionante mesmo, e em pouco tempo, né? Se você pegar o desenvolvimento do Ford GT40 com o Shelby e com o Miles, começou lá em 1960, e eles ganharam em 66. Já foi um feito enorme, né? Em 6 anos conseguir bater a Ferrari, que já vinha há alguns anos invicta. Bom, essa é a história do Miles, né? Do Ken Miles. Eu realmente recomendo que vocês assistam ao filme, que vocês vão conseguir pegar mais essa nuance de como ele era tecnicamente excelente no que fazia, né, de conseguir criticar os mínimos detalhes do carro para que ele entregasse o melhor desempenho. Eu tenho quase certeza que se não fosse o Miles ali, a Ford não teria chego ali, né, em tão pouco tempo. Talvez com mais uns anos de desenvolvimento, com outros pilotos, talvez o Bruce McLaren se desenvolvendo melhor nessa parte da questão de mecânica e tudo mais, talvez eles tivessem chego lá, mas com mais tempo, mas não dessa forma tão avassaladora. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a todo mundo que fez o download. Eu peço que todo mundo compartilhe esse episódio com os amigos e a gente se vê numa próxima. Tchau! Você escutou Punta Talks.